A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade. Ele me concede poder comunicar com cada um de vocês, dessa feita para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Nós temos hoje a lição de número 5, de 1º de maio de 2022. E a lição de hoje tem como título, Casamento para sempre. Esse é um tema muito importante para nós cristãos, por que não dizer para a sociedade, uma vez que nós sabemos que o casamento é uma instituição divina e é necessário que nós tenhamos um cuidado muito grande em relação aos valores bíblicos, aos valores divinos para o casamento. Dentro de um contexto onde a família ela tem sido atingida, tem sido atacada constantemente, contexto no qual os valores da família, os valores do lar, os valores bíblicos para o casamento têm sido atacados constantemente, e nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, nós temos a responsabilidade de ensinar, de defender à luz da palavra de Deus o projeto de Deus para a família, para o casamento, para a sociedade. Portanto, é um título muito interessante e muito oportuno para nós estudarmos. O casamento, ele é para sempre, ou seja, no propósito de Deus, o casamento é uma união duradoura. O casamento não é apenas um contrato, é uma aliança. E segundo a Bíblia, que essa aliança deve ser feita diante de Deus até que a morte venha separar o casal. O texto áudio da lição é muito interessante quando ele diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é um texto que tem sido alvo de inúmeras discussões em relação à união ou à desunião, à separação do casal. Quando o texto ele aborda que os dois se tornam uma só carne, a ideia de tornar uma só carne é porque uma vez que há essa fusão de dois corpos num só corpo, de duas pessoas numa, segundo a Bíblia, não há possibilidade de separação. Mas há inúmeras discussões em torno do termo e alguns lançam o questionamento: mas será que de fato é Deus que une todo casal? Esse é um questionamento que se tem feito para poder justificar a separação ou rompimento de um casamento. De antemão eu quero adiantar que Deus, o casamento é uma instituição divina. Lá desde o Éden, Deus instituiu o primeiro casal, o primeiro casamento. Porém é necessário que nós tenhamos cuidado ao analisar essa questão da união conjugal, de que o que Deus uniu não separa o homem, que os dois se tornam uma só carne. É necessário que nós tenhamos cuidado, porque quando a Bíblia ela apresenta o casamento, Deus unindo, Deus aprovando o casamento, nós não podemos esquecer que o ato de casar é uma atitude livre da vontade do homem. E Deus, ele chancela, ele abençoa o casamento. E nós não podemos ligar o casamento a uma mera questão religiosa. Ah não, mas eu não sou religioso, eu não sou cristão, então meu casamento ele não tem a validação divina. Não é bem assim. O casamento ele é uma instituição divina que ultrapassa a barreira da religião. Nós temos que entender que o homem, a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. E o ato de unir a mulher, de tornar uma só carne, é uma atitude que parte do homem ao procurar a sua esposa, ou a mulher o seu esposo, e eles aí, por meio da união sexual, que é uma das formas de tornar uma só carne através da união sexual, mas quando eles se unem não há apenas uma união de sexo, há também uma união de alma, uma união de espírito. E um acaba fazendo parte da vida do outro, e isso não tem como separar. Casais que chegam a separar, de fato,
eles acabam levando um do outro em certa medida, e há sempre essa ligação na alma, a ligação também dos corpos, que isso não pode ser apagado. Porém, é necessário que nós tenhamos cuidado para não acharmos que o casamento é uma espécie de um determinismo, é que Deus obriga as pessoas a se casarem. Não. Você que é solteiro, você tem a opção de continuar solteiro ou não. Mas uma vez que você decide contrair uma aliança por meio do casamento, isso é muito sério diante de Deus, porque o que é feito pelo homem, ele deve ser responsabilizado diante de Deus. Então, o casamento é uma instituição divina, sim. Porém, o ato de casar, de contrair com quem você quer casar, essa atitude deve partir do homem livre, da mulher livre. Mas, uma vez constituindo um casamento, uma união, é necessário que o homem entenda que isso, Deus é testemunha desta união, desse casamento. E é necessário que nós tenhamos muito cuidado com a seriedade do casamento. A verdade prática nos apresenta: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então, a vontade de Deus é que o casamento ele seja vitalício, é que ele não acabe a não ser por meio da morte. Mas nós sabemos que existem muitos entraves na caminhada aí do casal e que leva ao romper do casamento. Mas, a despeito das motivações, dos porquês do fim de um casamento, mesmo no caso que a Bíblia ela prevê o rompimento da união, no caso da infidelidade conjugal, mesmo nesse caso, não quer dizer que a vontade primeira de Deus seja o rompimento de uma união. Isso nunca foi a vontade de Deus. Daí eu sempre gosto de defender que quando alguém ele decide entrar numa aliança de casamento, ele deve reunir toda a sabedoria possível, toda a consciência, toda a lucidez, para que ele de fato esteja entrando numa relação tão séria como essa, de uma maneira consciente, sabendo que uma vez que ele decidir casar-se, que ele recebe de Deus a aprovação, o aval, essa união ela é vista diante de Deus, e Deus então está unindo, selando esta união pela via correta, que é a via do casamento. Bem, a leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 5, que é o início do Sermão do Monte. E aí o verso 27 e 32 nos diz o seguinte, Mateus 5, 27 a seguir. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Muito interessante, porque Jesus, ele faz aqui, ele traz à memória aquilo que foi dito pelos antigos, ou seja, aquilo que estava dito na lei de Moisés, os mandamentos dados ao povo de Israel, e nos mandamentos, lá na lei estava a proibição do adultério, não cometerás adultério. Ou seja, que o homem e a mulher não tenham relação sexual com alguém fora do casamento, com uma pessoa de um outro casamento, que a relação seja entre casais casados. Porém, aqui Jesus, agora inaugurando como a base do novo pacto, da nova aliança, ele vai fazer um contraste sobre aquilo que a lei estabelecia e aquilo que ele estabelece, que a graça estabelece. Então ele vai dizer, olha, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, ou seja, na nova aliança, no compromisso que vocês têm comigo, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher, que olhar para uma mulher, que cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então Jesus aqui ele vai radicalizar, mostrando que o pecado
não é apenas no adultério em si, na prática do adultério em si, que é pecado, mas que precede ao adultério, o pecado precede no coração do homem, quando ele já maquina mal na sua mente, no seu coração, o desejo de prostituir, o desejo de adulterar com a mulher do próximo. Portanto, ele está combatendo exatamente aquilo que levaria o homem a praticar o adultério de fato, já mostrando que na graça, na vida com Deus, o adultério já começa na mente, já começa no coração, mesmo antes do ato propriamente dito. Daí ele faz essa afirmação: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, ele já comete adultério. Então aqui o ensinamento de Jesus é exatamente cortar a causa que leva o homem a adulterar. É cortar o mal pela raiz. Como todo mal que acontece de fato na vida atual do homem, na vida física do homem, primeiro ele começa no coração do homem. As guerras, a guerra de fato, porque a guerra no coração do homem. A infidelidade de fato, porque a infidelidade no coração do homem, etc. Então por isso que Jesus ele ataca o mal pela raiz. Aí o verso 29 ele diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. É claro que o ensinamento de Jesus aqui ele não está mandando ninguém tirar o olho no sentido físico, mas a ideia aqui metafórica do olho, de arrancar o olho se o olho faz pecar, é exatamente se você tem algo diante dos seus olhos que vai levar você à queda, você desvia o seu olho, coloque diante dos teus olhos coisas que venham te edificar, mas que não venham contribuir para a tua queda espiritual. Essa é a ideia de arrancar os olhos, é você desviar os seus olhos, tirar os seus olhos daquilo que pode fazer com que a tua mente, o teu coração, seja contaminado e você venha a pecar. Então é isso que é arrancar os olhos, é deixar de olhar aquilo que de fato vai te destruir. Aí o verso 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aqui ele toma também a metáfora da mão, pode ser a metáfora do pé ou qualquer outro membro do corpo, e ele está dizendo o quê? Que se você tem que lançar mão, e mão também aqui fala de serviço, fala de ação, de atitude, de decisões. Se alguma coisa que você tem que fazer, que se isso vai comprometer a tua vida espiritual, você deve deixar de fazer, você deve arrancar a tua mão nesse aspecto, deixar de colocar a tua mão, o teu corpo, a tua pessoa naquilo que não vai te edificar, mas que vai te afastar de Deus. Ainda que você mais goste, mas você tem que ter a decisão de arrancar essa tua mão nesse sentido, de deixar de fazer algo que possa comprometer a tua salvação. O que é melhor deixar de desfrutar esse prazer do que toda a tua alma, toda a tua vida, o teu corpo ser lançado no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 31 ele vai dizer: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que dê carta de desquite. Eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição ou adultério, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Também Jesus fala de uma prática que acabou pela dureza dos corações dos homens. Moisés acabou permitindo, que era a carta de desquite, e o homem desquitava-se da mulher por qualquer bobagem. Caso achasse algum defeito na mulher, a mulher ele achasse que estava velha demais, ele quisesse trocar a mulher por qualquer bobeira, ele queria abandonar a mulher e não dava um documento legal para que ela não fosse lançada à prostituição, ela não fosse não ficasse refém da vida promíscua.
E aí dentro daquele contexto havia ali aconselhava-se então que desse essa carta de desquite para que a mulher ela estivesse desimpedida. Porém era algo para preservar ali a mulher de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade na qual a mulher de fato ela não tinha nenhum valor, era mais visto como objeto do homem. E aí Moisés, devido à dureza do coração dos homens, permite essa carta de desquite, porém não que isso fosse a vontade de Deus, era devido à dureza, à maldade do coração dos homens. Porém Jesus agora ele vem dizendo: eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, qualquer que abandonar a mulher, que queria afastar-se, divorciar-se da sua mulher, a não ser por causa do adultério, que esse está expondo a mulher ao adultério. E ele também comete adultério caso ele se case com outra, ou alguém case com a mulher repudiada. Então aqui nós estamos vendo aqui não que Jesus ele está aprovando o divórcio, mas ele está mostrando que em circunstâncias extremas de infidelidade conjugal seria a única exceção da possibilidade de poder ter um rompimento do casamento. Seria somente no caso da infidelidade. Então nós vimos que Jesus, na nova aliança, os ensinamentos de Cristo, eles são bem mais profundos do que mero legalismo para tentar acomodar o coração do homem, obstinado do homem que afasta-se de Deus. Então em todos esses ensinamentos nós vimos a seriedade com que a questão do casamento ela é tratada por Cristo, é tratada à luz das Escrituras. Bem, vou para a lição, fazer o comentário da lição. E aí na introdução da lição nós temos o seguinte, você pode aí estar acompanhando caso você tenha a lição. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo, acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Então, Jesus, ao ensinar, ele vai mostrar exatamente que todo pecado começa no coração, com o olhar. Daí o ensinamento de arrancar o olho, de não desejar a mulher do próximo no seu coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam que separar de seu cônjuge, visto que o que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, aqueles que são dominados pelos valores ensinados por Cristo, vão procurar em tudo preservar a pureza da vida conjugal e não buscar desculpa para poder romper um relacionamento. Daí Jesus traz esses ensinamentos. Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada como a que nós estamos vivendo. O primeiro tópico da lição, a condenação do adultério. Primeiro subtópico, definição de adultério. No grego, temos o verbo moicheo, que é cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. Permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual em que um homem casado ou uma mulher, é bom que ressalve, tem com outra mulher ou com um homem que não seja seu esposo ou sua esposa. Então, a relação sexual com outro homem, com outra mulher que não seja seu esposo ou esposa, é o que nós chamamos de adultério. A idolatria, dentro desse contexto aqui de Israel, a idolatria ela era figuradamente também chamada de adultério. Quando a nação se desviava para cultuar outro Deus, a Bíblia tinha isso como um ato de adultério, uma infidelidade da aliança do povo com Deus. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se culminava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família.
O mandamento não adulterarás trata-se de um dique, ou seja, de uma barreira, que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Então, lá no mandamento já havia o princípio para preservar a família, que era exatamente o princípio da fidelidade, o não adulterarás. E aí no subtópico 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso, um pensamento impuro, que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento é permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. Então vai bem além a posição de Jesus. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. Então Jesus condena aqueles que, por ter um coração perverso, por desejar afastar de sua mulher, arrumava desculpa, e aí por qualquer razão queria divorciar-se, queria afastar, abandonar-se da sua mulher. E aí dentro desse contexto, como nós falamos, Moisés permite essa carta de desquite para que a mulher fosse minimamente preservada. Porém era algo, a atitude desses homens brotava de um coração doente, um coração pecaminoso, um coração contaminado pelo pecado, que não entendia o verdadeiro propósito de Deus para a família, para o casamento. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora quanto dentro do casamento, pois é dessa forma que se conseguem manter a pureza em 3 níveis. Tendo o pensamento puro, o interior puro, o homem conseguirá manter a pureza sexual, a pureza moral e a pureza social, uma sociedade equilibrada. Precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como um bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos bons e puros. Como ter uma vida santa, como ter uma vida consagrada, como ter práticas louváveis diante de Deus, se a minha mente está contaminada pelo pecado. Se no meu coração, nos meus pensamentos, eu nutro a malignidade dos maus pensamentos que levam o homem a pecar, a adulterar, a abandonar a sua família, a trair a sua esposa, a ter uma vida dissoluta diante de Deus. Não é possível uma vida de santidade se a santidade não começar no nosso interior. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Então aqui é muito importante nós observarmos que os males que o adultério causa na família, no casal, na mente, na alma, são males muitos e irreparáveis, porque perde-se a confiança, uma desvalorização moral, a aliança ela é rompida, ela é quebrada, a confiança ela fica abalada, daí a necessidade de nos mantermos firmes, fiéis a Deus e à mulher ou ao esposo da nossa aliança. Louvado seja Deus. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores, não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade em seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, além de ser pecado e fere a santidade de Deus. Então é necessário que nós entendamos que o adultério, ele prejudica a nós, prejudica o nosso cônjuge, ele prejudica a sociedade, a nossa família como um todo, fere a santidade divina. E a sociedade, ela paga um preço, é muito caro,
pois nós vivemos com tantos problemas na sociedade, exatamente porque há uma desestruturação da família, casais têm rompido, e aí tem colocado filhos vulneráveis, filhos que não sabem, não têm referência de um pai, de uma mãe, não tem referência moral, ética, não tem princípios. E aí nós temos o efeito disso na escola, nas igrejas, na sociedade como um todo. Daí cada um de nós que somos casados devemos de fato levar a sério o nosso compromisso com o nosso cônjuge, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a sociedade, e não deixarmos ser levados pelo modismo, por aquilo, pelas ideologias malignas que têm tentado destruir a família, que tem infelizmente atingido até as famílias cristãs. Mas daí o ensinamento da palavra de Deus para nós mantermos, nós vemos o casamento como uma união indissolúvel, como algo aprovado por Deus e que compete a cada um de nós honrar esse compromisso. Tópico 2. O que rege o coração, regerá o corpo. Primeiro subtópico, o que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. O pecado, de fato, começa no coração do homem. Do hebraico, coração, lebab, fala do homem interior, da mente, da vontade, da alma, da inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. O cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra de Deus. Não é por acaso que o salmista ele vai afirmar: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque é exatamente do coração que procede as fontes da vida. É do coração que você pratica o bem ou pratica o mal. Daí a necessidade de você guardar as portas do seu coração, você colocar a palavra de Deus no seu coração, para que o seu coração não se torne pecaminoso e que você venha praticar o ato de fato, infidelidade conjugal e outros pecados que nos afastam de Deus. Subtópico 2. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que o colocam em ação. Colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize essa prática. A cobiça é algo que começa no coração e, como uma pequena semente plantada, vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará à luz o pecado, que sendo consumado, uma vez consumado o pecado, gera a morte, segundo aí Tiago 1, 14 e 15. Então o que nós temos aqui é exatamente em relação ao que o homem pensa, ele acaba se tornando, porque ele age a partir daquilo que ele pensa. Se ele pensa que pode fazer algo, ele vai trabalhar a partir daquilo que ele pensa. Daí temos um cuidado muito grande de que o Senhor ele seja considerado em nossos pensamentos, em nossos caminhos, a fim de que ele venha endireitar todas as nossas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior produzido por Cristo, para que jamais venhamos cometer atos pecaminosos por meio do nosso corpo. A saída é pedir para que Jesus faça a transformação, que nos dê um novo coração, para que o coração de Cristo ele esteja de fato pulsando em nosso coração, para que nós tenhamos temor a Deus, porque é pelo temor a Deus que o homem se desvia do mal. Aí o terceiro subtópico desse segundo tópico, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Jesus fez uso de figuras de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir
ao sugerir: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira fora de ti, Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação do membro do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de que, como cristão, nós devemos crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o nosso corpo ao Espírito Santo e não deixar que o nosso corpo seja um instrumento do pecado. Como nós falamos no início, a ideia aqui de arrancar o olho, de arrancar a mão, é exatamente de afastar-se da prática do pecado, de afastar-se da possibilidade, da aparência do mal, para que nós possamos ter uma vida temente a Deus. Jesus não está falando de cortar o membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração estivesse cheio de pecado. Seria ridículo, não, mas cortar o olho, arrancar o olho, mas eu não arrancaria o desejo. Então o que tem que ser arrancado é exatamente os desejos malignos do coração. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Louvado seja Deus. E por fim, o último tópico da lição. Estou correndo aqui um pouco porque não estou muito bem de saúde. Dá para falar por muito tempo. Uma semana bastante estressante, muita atividade. Estou bastante cansado mesmo, a mente bastante cansada. Mas nós temos aí o tópico 3, a indissolubilidade do casamento. Primeiro subtópico, o casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é mais fundamental, ou é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que homem e mulher entrem em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Muito importante, porque o casamento é a mais importante de todas as uniões, a aliança mais importante que alguém possa fazer, exatamente a aliança do casamento que é feita diante de Deus. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás. Essa ordem é exatamente da parte de Deus para evitar a quebra dessa aliança. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo viu essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para a sua esposa. Então, aqui a metáfora do casamento, o casamento ele é tão importante que há uma comparação da relação de Cristo com a igreja, assim deve ser a relação do esposo com sua esposa e vice-versa. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Em termos espirituais, mulher e homem são iguais. E na vida a dois, cada um tem as suas obrigações, tem os seus papéis estabelecidos por Deus e pela própria natureza do que é ser homem e ser mulher. Cada um deve cumprir com o seu papel, mas todos nós somos iguais perante Deus. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ela deve ser desfrutada pelo homem e pela mulher casados, em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratado pela Bíblia como algo digno. Isso aqui é muito interessante porque um dos sentidos do termo tornar uma só carne é exatamente através da união sexual. Tanto isso é tão interessante a gente observar que em primeiro momento a ideia de tornar uma só carne é através da união sexual, que a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 15 a seguir, em 1 Coríntios 6, verso 15, diz o seguinte: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
E aí ele prossegue: e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então, ao unir uma meretriz, você estaria se tornando um com ela, um só corpo. E isso é algo impraticável diante de Deus. Aí o verso 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, o que esse texto está dizendo é que através do ato sexual é a forma direta do homem se tornar uma só carne. Daí a ideia do homem deixar pai e mãe, unir-se a mulher e tornar-se uma só carne. O que Deus ajuntou não separa o homem, porque Deus ajunta o homem, dentro desse contexto específico, através da união sexual. Então, se Deus ajunta o homem através da união sexual, daí a prescrição bíblica do sexo dentro do casamento. Porque não é uma aventura a relação sexual, é uma união, é a união de dois corpos, tornando uma só carne. E ao fazer isso, há uma união. E essa é a forma estabelecida por Deus de unir o casal, da qual ele diz que não se pode mais separar. Daí nós, enquanto cristãos, não temos nenhuma união com o mundo, porque nosso corpo pertence a Cristo. Daí o pecado do homem adulterar, porque ele já é um com a sua esposa, vai se tornar um com o outro corpo. Daí a Bíblia condenar toda espécie de união sexual fora do casamento, ou entre pessoas do mesmo sexo, porque o sexo é uma forma de unir duas carnes, dois corpos diferentes num só corpo. Isso é o que a Bíblia fala. Não estou aqui condenando as pessoas em si, que todas são almas preciosas para Deus, mas a prática do pecado é pecado, e o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Então a Bíblia diz que a união sexual tem que ser entre casais casados e de sexos diferentes, porque é a forma divina para os dois tornarem-se uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, aí o desafio muito grande. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar vazão às suas lascivas. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Finalmente, o último subtópico: casamento, uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos para o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. A exegese, ou a exegetas, que gostam ou gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido, buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas, na Shammai e na Hillel, sendo que essa primeira, a Shammai, ela destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo então a carta de divórcio. Já a segunda, o Hillel, dizia de qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno. Isso, conforme aquilo que Deus estabeleceu para tudo, e não está procurando uma desculpa histórica para poder chancelar, para poder aprovar algo que é condenado por Deus. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel. Por isso, deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitia o divórcio, Jesus salienta que isso significa legalizar o adultério. Sempre é dolorido falar sobre o divórcio, visto que já se trata
da destruição de um casamento. Porém, como servo de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos, que quer viver o padrão do reino de Deus com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritual, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Esse é o propósito de Deus para a família, para o casamento. E a conclusão: pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus e um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Sempre que for possível, houver a reconciliação. Esse é o caminho mais recomendado. Sempre que possível, houver o perdão. A conversa madura é o recomendado. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Ou seja, que Jesus ele possa fazer parte da tua união, do teu casamento. Você que pretende casar, coloque isso em sua mente. O casamento é algo divino. Convide Jesus para fazer parte da tua aliança, que vocês três estejam envolvidos nessa aliança, que a bênção de Deus esteja sobre o teu futuro casamento, o seu casamento, a sua família, e que você possa viver segundo a vontade de Deus. Deus nos abençoe, um grande abraço, oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.